Para você que está chegando agora, é Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, preso. Ele volta à prisão nessa que é a terceira fase da operação Compliance Zero. Theo Cury, determinação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. Ele já está imprimindo um novo ritmo a essas investigações, ao andamento desse caso no Supremo? Algo que tudo indica sim, o que vai ficar muito claro é na decisão, quando essa decisão for pública. Eu digo isso, Carol, porque vendo de primeira pode parecer que sim. Ele chegou, assumiu o caso, em 2, 3 semanas determinou a prisão do Daniel Vorcaro, que até então estava em liberdade provisória mediante uma série de medidas que deveriam ser cumpridas. Só que no meio do caminho pode ter acontecido alguma coisa que a gente não sabe que tenha justificado essa ordem de prisão. Por isso que eu digo que talvez seja cedo agora, nesse momento, dizer que é o ministro imprimindo um novo ritmo, mas é um questionamento importante. A decisão dele, uma vez tornada pública, e a expectativa é de que isso aconteça ainda hoje, com a gente lendo os fundamentos da decisão, a gente vai entender se de fato havia esse motivo anteriormente, isso não foi tomado e aí ele está imprimindo um novo ritmo, ou se houve algo para além disso, algo no meio do caminho que tenha surgido e que tenha justificado essa ordem de prisão. E aí eu menciono, por exemplo, a descoberta recente de uma eventual tentativa de obstrução de justiça, um eventual risco de fuga. Tudo isso justifica a determinação de uma prisão preventiva. Isso não diz respeito se um ministro está sendo mais célere ou não, ou imprimindo um ritmo diferente do outro ou não. Então, ainda é cedo, talvez, para dizer se é uma nova forma de lidar do ministro André Mendonça. Isso tudo vai ficar muito claro quando a determinação dele for tornada pública. Lembrando que a expectativa é de que isso aconteça ainda hoje. Normalmente há um prazo para que o ministro torne pública, não há um prazo regimental, obviamente, mas o ministro costuma esperar toda a operação ser concluída pela Polícia Federal, essa comunicação ser feita, e não é formalmente, pode ser até informalmente, ao Supremo Tribunal Federal, dizendo, olha, tudo que foi determinado foi cumprido, já está tudo certo, dá um tempo, o ministro normalmente divulga a decisão dele e aí ajuda a entender esse contexto do que motivou e o que tem por trás. Enquanto o Theo Cury traz as informações, até a gente pede desculpas por vezes a você que está nos acompanhando. Vamos monitorando as últimas informações que chegam a respeito dessa operação, que está em andamento porque ainda há mandados sendo cumpridos. Entre eles, o mandato de prisão contra o Daniel Vorcaro. Estou aqui, Theo, aguardando atualizações já de alguma repercussão política. Nós começamos aqui o Novo Dia falando exatamente sobre a expectativa que tínhamos da presença de Daniel Vorcaro na CPI do crime organizado. E tínhamos no início da semana, porque tivemos uma recente decisão também do ministro André Mendonça de que Daniel Vorcaro não seria obrigado a comparecer à comissão, ele que foi convocado a prestar depoimento. O fato é que, nesse momento, aguardamos quais serão os posicionamentos políticos, inclusive dos presidentes dessas comissões, que aguardavam uma manifestação, um depoimento de Daniel Vorcaro. A gente está falando aí da CPMI do INSS, que viu essa tentativa frustrada, da mesma forma a CPI do crime organizado e também a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Exato, acabou melando os planos dos parlamentares, dos deputados e dos senadores. Primeiro, por conta de 2 decisões do ministro André Mendonça com relação à participação dele na CPMI do INSS, aconteceria no dia 23, e na Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado, que aconteceria hoje, às 9 horas da manhã. As 2 decisões desobrigavam o Daniel Vorcaro de viajar até Brasília, participar e prestar esses esclarecimentos. Ele poderia ir ou não ir, falar ou ficar em silêncio. Tudo estava respaldado pelo direito constitucional dele e pela decisão do ministro André Mendonça. A grande expectativa era para a sessão da semana que vem da Comissão de Assuntos Econômicos. Totalmente frustrado por conta dessa decisão. O que a gente pode ver a partir disso? A política vai ficando de lado, pelo menos nesse momento. O foco agora é na parte judicial, na parte de investigação. Ou seja, a partir do momento que há uma determinação de prisão de um investigado que também é alvo de requerimentos, de solicitações, de representações em comissões parlamentares de inquérito ou em comissões fixas e permanentes do Congresso Nacional, mostra que a partir do momento que há essa prisão dele, o foco se direciona para a parte judicial, para a investigação, e não para a parte política, que também tem o seu
teor investigativo, que é uma comissão parlamentar de inquérito. Isso acaba amarrando e deixando mais engessada a atuação dos parlamentares, uma vez que ele está preso e a alçada dele agora é com a justiça. Então, isso diminui um pouco a margem de manobra que os parlamentares podem ter com relação ao Banco Master, pelo menos nesse primeiro momento. E a gente fala de depoimento e não só isso, também a intenção dos parlamentares da quebra do sigilo bancário e fiscal de Daniel Worcaro, Theo. Sem dúvida, e aí é isso. A Polícia Federal já havia feito essa solicitação, tudo isso faz parte desse combo de inquérito no Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal já tinha, entre outras coisas, o conteúdo trocado pelo Daniel Worcaro no celular com uma série de personagens da República e também do sistema financeiro nacional, e aí isso obviamente vai abastecendo, vai alimentando e engordando essa investigação lá no STF e também pode ajudar a corroborar outros elementos trazidos e descobertos pela Polícia Federal ao longo do tempo. O caso estava com o ministro Dias Toffoli, que já havia determinado uma série de quebras de sigilo também. Essa quebra de sigilo começou, inclusive, quando a relatoria estava com o Dias Toffoli, ainda no ano passado. Você vai se lembrar que, em determinado momento, a defesa pediu a revogação dessas quebras de sigilo e, no final das contas, o ministro manteve, frustrando uma solicitação feita pela defesa do Daniel Worcaro. Foi na mesma decisão em que ele também impediu a CPMI de ter acesso aos dados do celular dele e deixou eles resguardados, esses dados, com o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre. Uma decisão que foi depois sinalizada pelo André Mendonça que seria revista. Então, esse é um ponto importante. Lembrando que houve essa mudança e agora a expectativa de que maneira o André Mendonça vai conduzir essa investigação. É uma primeira determinação do ministro no que diz respeito à liberdade do Daniel Worcaro. Ele estava em liberdade provisória, foi preso no ano passado por determinação da primeira instância, depois de alguns dias preso foi solto, tornozeleira eletrônica, impedido de deixar o país, entrega de passaporte, não poderia conversar com outros investigados. Por quê? Entre essas medidas, para evitar atrapalhar as investigações. Esse é o principal ponto da imposição de medidas cautelares, ou seja, você evita que a pessoa que é investigada, que é suspeita, seja presa, que é a medida mais gravosa nas possibilidades da justiça, que é a medida mais gravosa que poderia ser imposta. Em vez de a pessoa ser presa, ela é submetida a uma série de outras restrições. E aí essas restrições têm por objetivo não atrapalhar as investigações, têm por objetivo evitar que provas sejam destruídas, que pessoas que poderiam ser chave e denunciar eventuais irregularidades o façam, evitar, por exemplo, fuga do país. Então, essas são as medidas que fazem parte. Quando há uma prisão, pode, não necessariamente mas pode significar que alguma dessas possibilidades foi aventada ou que havia algum risco disso acontecer, ou risco de obstrução de justiça, de destruição de provas, de coação de testemunhas ou eventualmente de fuga do país. Tudo isso é levado em consideração por um juiz quando ele determina a prisão preventiva de determinado suspeito.